Fala, seu aluno, tudo bem? Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês onde nós vamos fazer a demonstração da fórmula de Bhaskara, certo? Da equação de Bhaskara, a famosa equação de Bhaskara, onde os professores do ensino médio eles passam para vocês aí decorarem, né? Eles pedem que vocês decorem a equação que será para o resto da vida, para Enem, para concurso, etc. Bom, eu quero fazer com que vocês entendam que a equação de Bhaskara, como muitos falam, até hoje nunca utilizei a equação. Mas na verdade a equação ela não é para ser utilizada. Ela é para ser utilizada como uma ferramenta para expandir o seu raciocínio. Fazer com que você observe coisas, para que vocês observem coisas que outras pessoas não conseguem observar, certo? Analisando, prestando atenção em cada detalhe de um pequeno cálculo, de um pequeno raciocínio. Então, para isso, a equação e outras equações de deduções, elas servem para isso, certo? Para que vocês possam evoluir mentalmente, não para ficar utilizando no dia a dia. Através da sua compreensão, seu raciocínio, você vai criar equações que você vai utilizar no seu dia a dia, certo? Então, galera, espero que vocês gostem dessa demonstração. Vai ser pro resto da vida. Eu acredito que quando você demonstra algo, quando você aprende de onde veio, para que serve e para onde nos levará, eu acredito que a gente aprende o conteúdo de forma mais fixa, ok? Então, sem mais delongas, antes de mais nada, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos e vamos lá, beleza? Vamos lá. Bom, a demonstração da fórmula de Bhaskara, a gente vai começar pela equação geral, certo? Do segundo grau, onde nós temos uma determinada função que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Bom, afirmando que essa função esteja partindo do zero, a gente pode dizer que o nosso ax ao quadrado mais o nosso bx mais o c ele é igual a zero, certo? Como a gente está trabalhando com uma equação de segundo grau e a gente tem um x elevado ao quadrado, a gente pode tentar isolar o x de uma forma que a gente encontre um quadrado perfeito, certo? Já que o x está ao quadrado. Então aqui a gente tem um quadrado perfeito. Como a gente faz isso? Bom, se a gente dividir todos esses valores pelo coeficiente a, a gente vai ter aí uma equação reduzida, certo? Onde nós temos aqui, ó, cancelamento, nós temos o x ao quadrado, mais o b sobre a multiplicando o x, mais o nosso CA, tudo isso igual a zero. Lembrando que o A, para que a gente faça essa demonstração, essa dedução, lembrando que o A ele tem que ser diferente de zero e o nosso A, B e o C devem ser números reais, certo? Nenhum número complexo, números imaginários. Tranquilo? Bom, logo, a gente precisa apenas isolar o x para que a gente possa encontrar o valor do mesmo, certo? Como a gente faz isso? Bom, a gente pode utilizar o método de completamento de quadrados, certo? Onde nós teremos aí, por exemplo, utilizando produtos notáveis, onde nós temos que o a mais o b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes ab mais o b ao quadrado, certo? Isso aí é o nosso resultado de um produto notável. Utilizando produtos notáveis, a gente pode tentar reduzir essa equação, certo? Para fazer um completamento de um quadrado, ok? Lembrando que a gente só está trabalhando com A e com B, logo o C não faz parte desse produto, então a gente vai completar um quadrado utilizando uma subtração e uma soma do produto final, que é o nosso B, ok? Então, utilizando produtos notáveis,
a gente pode dizer que o nosso A ao quadrado é igual ao nosso x ao quadrado, onde nós temos aqui o quadrado do A, ele vira uma raiz de x ao quadrado, a gente elimina, e nosso A ao quadrado ele é igual ao x, certo? O nosso B, a gente vai determinar 2AB, que é igual a B sobre A multiplicando x, onde o A é simplesmente o x, então 2xB é igual a B sobre A vezes x, a gente elimina o x, está multiplicando de ambos os lados, onde nós temos aqui que B é igual a B, o 2 passa multiplicando, 2 vezes A. Então, B é igual a B 2 vezes A. Ok? Bom, sabendo A e sabendo B, a gente pode representar dessa forma aqui. Onde o A é o nosso x, o nosso B é simplesmente o B sobre 2A, e isso tudo ao quadrado, e vai me dar esse produto aqui, certo? Porém, o nosso B ao quadrado, quando a gente coloca, faz esse resultado aqui, a gente precisa retirar, porque ele não faz parte do quadrado. Ele não faz parte dessa equação. Só o que faz parte dessa equação é simplesmente o A ao quadrado mais o 2AB. Então, se isso aqui é igual a isso aqui, é igual a isso aqui, então isso aqui não faz parte. Como a gente faz para retirar esse último termo? Simplesmente subtraindo ele. Subtraindo. Certo? Ao quadrado. O que? O positivo mais o negativo, a gente vai eliminar, restando apenas essa pequena fração desse quadrado perfeito. Ok? Então essa é uma forma que a gente pode calcular o valor de x. Certo? Outra forma é a gente trabalhar com uma figura geométrica, onde nós temos aqui esse quadrado, certo? A equação aqui nos diz que nós temos um x ao quadrado, ou seja, um quadrado perfeito. Nós temos aqui então x, 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 x. Se a gente pegar o produto, x vezes x, x ao quadrado, certo? Porém, o x ao quadrado está somando b sobre a vezes x. Logo, isso é um acréscimo, b sobre a. Está somando esse x aqui, ó, b sobre a, certo? E multiplicando x. Mas eles não estão ao quadrado, então isso não é um quadrado perfeito. Se não é um quadrado perfeito, nós temos um retângulo. Ok? Bom, como que a gente faz para tentar fazer com que a gente encontre um produto notável, para simplificar ao máximo para a gente encontrar x? Bom, se a gente pegar esse retângulo que a gente encontrou nessa soma, dividir no meio, certo? Então a gente está dividindo esse retângulo. Se a gente está dividindo o retângulo, significa que a gente está pegando b sobre a e dividindo, porque esse tamanho é x, então a gente está dividindo b sobre a. E aí vai nos dar b sobre a dividido por 2. Nós temos aí divisão de frações, onde repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, onde nós temos aí b sobre 2 vezes a. Certo? Então basta apenas acrescentar um 2 aqui. Ok? Bom, então nós temos aqui essa divisão para tentar formar um quadrado perfeito. E foi o que a gente fez aqui. Então, se a gente pegar esse pedacinho aqui que a gente dividiu, para passar ele para esse lado aqui, ó, certo? A gente chega próximo de uma formação de um quadrado perfeito. Ou seja, isso aqui, que é esse tamanho aqui, ele também é b sobre 2a. Logo, nós temos x aqui, ele está somando, quer dizer, aqui é o produto, né? Ele está somando aqui. E aqui nós temos ainda o nosso x. Para a gente fazer com que esse quadrado fique perfeito, a gente precisa fechar esse quadradinho pequenininho que está aqui.
que não faz parte dessa área. A gente vai ter que criar, e para a gente criar, foi o que justamente aconteceu aqui. A gente subtraiu um certo quadrado. É onde está aqui na figura geométrica. A gente vai criar, ó. Vou fechar para poder o quadrado ficar perfeito. Logo, esse pedacinho aqui é B sobre 2A. Esse outro pedacinho também é B sobre 2A. E esse produto entre os dois termos, multiplicando B sobre 2A multiplicado por B sobre 2A, a gente vai ter simplesmente o nosso B sobre 2A ao quadrado. E foi um quadrado que a gente criou para complementar, que é justamente ele, esse quadrado fechado, que é esse aqui, x mais B sobre 2A, multiplicado por x mais B sobre 2A, vai nos dar esse quadrado perfeito. Só que para a gente complementar esse quadrado perfeito, a gente criou esse pequeno pedacinho. Se a gente criou, a gente tem que subtrair ele. Logo, fica menos B sobre 2A, que é esse quadradinho ao quadrado. Então essa é outra forma que a gente pode tentar reduzir essa equação para que a gente ache o valor de x. Certo? Bom, então, utilizando essa analogia e compreensão através da figura geométrica, a gente pode dizer o seguinte, que isso aqui é o mesmo que isso aqui, certo? Onde nós vamos ter aí? Passando para cá, nós vamos ter isso aqui, x mais b sobre 2a ao quadrado, menos b sobre 2a ao quadrado, mais c sobre a igual a zero. Ok? Agora basta apenas a gente tentar isolar o x para encontrá-lo, né? Então nós temos aqui que x mais b sobre 2a ao quadrado é igual, passando esses valores para o outro lado da igualdade, como aqui a gente tem o b ao quadrado, já posso colocar ele positivo, que vai passar positivo ao quadrado, fazendo a distribuição, né? 2 ao quadrado nós temos 4 e o a ao quadrado nós temos a ao quadrado. O mais c sobre a, ele passa para o outro lado negativo, então fica menos c sobre a. Ok? Continuando a nossa equação, a gente vai ter aqui que x mais b sobre 2a ao quadrado é igual, fazendo aqui um MMC, nós temos a multiplicando b ao quadrado, certo? Que o a multiplica o b ao quadrado. O 4 vezes a ao quadrado multiplica o c, a gente está fazendo um MMC, o a ao quadrado, e isso dividido pelo produto dos denominadores, que seria 4a, o a vezes a ao quadrado vezes a, fica a ao cubo, ok? Bom, continuando, nós temos o x mais o b sobre 2a ao quadrado, que é igual, esse a gente pode colocar em evidência, certo? A gente tem um a aqui, tem um a aqui, então vou colocar em evidência, que multiplica o b ao quadrado, menos o 4, o ac, ok? E ficou um a, a gente tirou apenas um a, aqui ficou 1, aqui ficou 0. Aqui ficou nada, ficou 1, que a gente substituiu aqui, dividido por 4a ao cubo, ok? Bom, levando a equação para aqui, nós vamos ter o seguinte, repetindo o x, nós temos que x mais b sobre 2a ao quadrado é igual, o a gente pode simplificar utilizando as propriedades exponenciais, a gente pode simplificar e ficaria apenas o b ao quadrado menos 4ac sobre o 4a, certo? 4a ao quadrado, deixa eu só verificar aqui. Pronto, então fica 4a ao quadrado. Deixa eu pegar aqui o outro fone de ouvido. Pronto. O fone está desconectando, mas agora conectou. Então, é ao vivo, aqui não tem nada de edição não. Bom, então, a equação ficou essa aqui. A gente levou para cá, repetimos o x mais b sobre 2a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado. Fizemos a simplificação aqui das propriedades exponenciais, certo? Do a e o a, onde a gente ficou aqui com b ao quadrado menos 4a sobre c, dividido por 4a quadrado.
Agora, a gente pode pegar esse expoente que está sendo elevado aqui, passar ele para o outro lado em forma de radical, onde nós vamos ter aqui b mais b sobre 2a igual a mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Por que mais ou menos? Bom, professor, por que mais ou menos? Lembre-se que o 2, quando a gente tem um expoente quadrado, a gente tem dois possíveis resultados. Porque se eu tiver menos 1 ao quadrado ou 1 ao quadrado, ambos vão me dar o mesmo resultado positivo. Ok? Então, quando você tiver um número expoente positivo, par, você vai ter um resultado, dois possíveis resultados, tanto mais como o negativo, já que o valor é sempre positivo. Então, existem situações que você não vai precisar utilizar o negativo, certo? Só o positivo. Mas aqui nessa equação a gente precisa, porque a gente quer encontrar os possíveis resultados para x. Então nós temos aqui, passa ele para o outro lado em forma de raiz, de radical, né? Nós temos aqui o radicando, que é b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. E o x, continuando, ele vai ser igual, isso aqui está positivo, passa negativo, 2a mais ou menos. Bom, concorda que nós temos uma fração, então nós temos duas raízes. Nós temos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido pela raiz de 4a ao quadrado. Certo? Continuando, o x é igual a menos b sobre a sobre 2 vezes a, mais ou menos essa raiz permanece, b ao quadrado menos 4ac, dividido por raiz de 4, 2. E a ao quadrado, a gente elimina o radical com o expoente. Logo, a gente tem os denominadores comuns, então a gente pode fazer a junção dessas frações. Logo, o nosso x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. E aqui a gente tem a nossa famosa equação de Bhaskara demonstrada, ok? Perceba que é maravilhoso, é lindo essa demonstração. Ele foi um cara super inteligente e muito importante para a nossa ciência, certo? Onde nós temos aqui, ó, dentro dessa raiz, o nosso famoso delta, nosso discriminante, certo? E aí a gente tem a equação de Bhaskara demonstrada. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, certo? É um prazer estar resolvendo equações para vocês, demonstrando, tudo gratuito, sem cobrar nada. A única coisa que eu peço é que vocês me ajudem aí, porque tira um pouquinho do meu tempo ficar fazendo resoluções, demonstrações, certo? Mas é uma coisa que eu gosto bastante, então preciso aí que vocês me ajudem a crescer o canal, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, certo? Aperte o sininho aí para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e divulgando o material, certo? Então, sem mais delongas, obrigado, espero que vocês tenham curtido, fiquem com Deus, boa sorte e até mais, beleza? Lembra que Einstein falou, Deus não joga dados, ok? Valeu!